Olá a todos os espectadores do Rádio Calçada, bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio desse nosso podcast político, chamado Rádio Calçada. Estou aqui com meu co-host, o Tony Rodrigues, essa pessoa sensacional, com um portfólio gigantesco, eu tenho a honra de estar aqui sentado do lado. Como é que foi a repercussão do primeiro episódio, Tony? O que o pessoal tem falado? Satisfação estar com vocês, satisfação estar também com a nossa audiência. Muito boa a repercussão, não apenas nas redes sociais, mas os contatos pessoais que eu tive, muita gente parando no restaurante, shopping, na rua, né? Em autos. Muita gente assistiu. Assistindo também. Exatamente. E repercutindo. Os temas são realmente impactantes, mas principalmente próximos daquilo que é a realidade do povo de hoje aqui no Piauí. E como nós falamos no episódio piloto, vamos ter convidados aqui. E hoje estamos com o nosso primeiro convidado, que é uma honra ter aqui esse empresário, atual presidente do PL aqui do Piauí, que está alinhado com o Bolsonaro, alinhado com o Valdemar, com toda essa turma do PL. E como é que você está, Thiago Junqueira? Trabulo, muito obrigado pelo convite. Tony Rodrigues, primeiramente, falar da honra de ser o primeiro convidado desse programa Rádio Calçada, uma alegria, porque eu já era muito fã do Tony e seu fã também. Obrigado, meu caro. Obrigado. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse bate-papo com vocês, descontraído, para a gente falar de coisas sérias e importantes, que a gente tem o mesmo pensamento, que a gente quer o bem do Piauí. Exatamente. É bom ele ter falado bate-papo, porque isso aqui é uma rádio calçado, não é, Tony? Rádio Calçada é nada mais, nada menos do que esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Então, isso aqui não é uma entrevista normal, não é? Isso aqui é realmente... E é uma coisa tradicional de Teresina. Tradicional faz de parte Teresina. da cultura de Teresina, né? Exatamente. Faz parte da cultura. Ele que veio aqui e virou filho da nossa terra, do Piauí, não é? Sim, eu cheguei em 2004, né, em Regeneração. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu cheguei em Regeneração em 2004 e eu me lembro exatamente pegando o nome aqui do programa Rádio Calçada, né? Como era interessante, Tony. A gente vê lá no interior, há 20 anos atrás, e estamos perdendo isso, infelizmente. As pessoas lá no interior, Trabulo, realmente na calçada, fim de tarde, conversando à noite, né? A gente sentia uma coisa que a gente não via mais em São Paulo. E via no interior do Piauí e estamos perdendo, né? Infelizmente. Em Altos ainda temos. Ainda tem? Ainda temos. No domingo pela manhã, o pessoal se reúne na Praça Cônego Honório, quando não é na calçada que fica ali próximo à Avenida Francisco Raulino, na Rua São José, para conversar sobre muito política. Gostoso, São muito os temas gostoso. locais, os temas nacionais e até internacionais. Tudo entra na Rádio Tudo Calçada. entra, exatamente. Muito bacana, isso é muito bacana. Tudo entra na Rádio Calçada. E o que é importante da gente estar aqui hoje, até conversando com ele, é também sabermos como é que foi essa recepção lá em Regeneração. Você pode falar só um pouquinho pra gente dessa história? Só dar um resuminho? Um resuminho rápido. Olha, dizem, né, a fama do Piauí, que é muito quente e tal, mas é muito quente por conta do calor humano do povo piauiense. Calor humano maravilhoso, um povo maravilhoso, né? Eu tive muita felicidade no Piauí, estou aqui há 21 anos. O Piauí me deu os 2 maiores presentes da minha vida, que é a minha esposa, Jâmia, que é piauiense, e a Fazenda Chapada Grande, que está lá em Regeneração, que é onde eu me realizo profissionalmente. Então, eu sou muito feliz aqui no Piauí. O povo é maravilhoso e precisa só de oportunidade, né? Como um dos temas nossos principais aqui é política, a gente precisa trazer para o povo do Piauí um pouco mais de informação, de verdade, para a gente transformar o Piauí no que o Piauí merece ser. Exatamente. E só para a gente finalizar esse tema de regeneração, se eu não me engano, Thiago, você foi um dos primeiros, se não o primeiro, na época, a processar a Suzano de celulose, não foi? Como é que foi essa história? Você pode contar pra gente? Ali, quando a gente comprou as terras ali, Trabulo, foi com o intuito de investir em soja. É uma coisa que acontece naturalmente no Brasil inteiro, né? As pessoas vão avançando nas fronteiras agrícolas, Tony. Você sabia dessa história, Tony? Sabia. E vão subindo, né? Do sul para o centro-oeste, e Mato Grosso, Bahia, vem subindo, Maranhão, Piauí. E assim vai acontecendo. As gerações vão chegando e as fronteiras vão avançando. Não é diferente com o Piauí, não vai ser diferente com outras fronteiras, né? E eu vim para a Regeneração, que é a fronteira da fronteira. Era um lugar onde não tinha histórico de soja e a gente foi pioneiro. E nesse processo de abertura de área, de licenciamento ambiental, apareceu a Suzano no Piauí, que foi para mim uma grata surpresa, porque é a maior multinacional, a maior empresa de papel e celulose do mundo. Né? Teria sido uma coisa maravilhosa para o estado do Piauí, teria transformado. Porque atrás de uma fábrica dessa, Trabulo, vem muitas pequenas indústrias, pequenas fábricas. Né? E infelizmente o estado do Piauí foi competente para trazer a Suzano em 2008, né? Mas foi incompetente para
manter a Suzano. Essa fábrica não saiu do papel. A gente acabou plantando eucalipto. A gente foi o maior plantador de eucalipto do estado, parceiro da Suzano. Nós plantamos 6 mil hectares. Acreditamos na fábrica, acreditamos, tentamos ajudar de todas as formas, porque ia trazer muito emprego, muito investimento para o estado do Piauí. Infelizmente, não viabilizou. O prejuízo de quem plantou eucalipto foi muito grande. E essa fábrica acabou indo para Imperatriz, no Maranhão. E o Piauí ficou mais uma vez Agora, é importante ressaltar, Tiago, que o motivo pelo qual não se viabilizou o empreendimento, ele é uma questão estrutural. E que essa situação ela persiste no Piauí de hoje. É a falta de água, é a falta de energia de qualidade, a falta de estradas de qualidade, a mão de obra, não é qualificação, se precisa investir também nisso, e é uma responsabilidade que a gente só pode atribuir ao poder público, lamentavelmente. Não é? Porque como é que um empreendimento com essa característica, com essa grandiosidade, deixa de se instalar no Piauí por falta de condições elementares? Exatamente. Agora, eu fico pensando, você está falando aí de 2008, que vamos quase 20 anos, né? Porque nós já estamos em 2025, né? Pois bem, é uma situação que persiste. E agora a gente assiste ao governador do estado, né, viajando para outras paragens internacionais. É a sua 13ª viagem. 14ª viagem. E anunciando investimentos, né, busca de atrair investimentos. Esses empresários, se eles chegarem aqui hoje, o que é que eles vão encontrar? Nessas condições que nós acabamos de falar. É uma pena, porque eu, nesses 20 anos que eu tô aqui, Tony, eu vi em capas de jornais, eu vi inúmeras capas de jornais aqui do Piauí, inúmeros anúncios de mega investimentos no estado. Então, a gente fica vendo hoje essa história do hidrogênio verde e lá do Porto, e a gente acaba virando São Tomé. Eu só acredito vendo, porque foram tantas e tantas capas de jornais falando de Suzano, de fábrica de laranja lá em Guadalupe, de fábrica de tomate, fábrica de cacau, usina de cana-de-açúcar, e nada se viabilizou. Siderúrgica lá em Paulistana, N capas de jornais que a gente se empolgava. Mamona lá em Mamona, biodiesel. E o Porto caiu nessa mesma ilusão de todas essas outras. Quer dizer, a gente fica sem acreditar, né? Um estado que está aí, um governo que está aí do PT há 20 anos governando o estado, e a última grande indústria que veio para o Piauí foi antes deles estarem governando o Piauí, que foi a Bunge em Uruçuí, né? É fato. É, realmente um fato. E agora que já introduzimos nosso convidado, né, Tony? Eu estava lembrando aqui uma coisa interessante até. No nosso primeiro episódio, Thiago, eu estava conversando aqui com o Tony e eu falei assim para ele: Tony, o que eu tô vendo hoje no Brasil é o seguinte: o Lula está namorando com autoritarismo muito grande, chinês, russo, etc. Tá virando inimigo dos Estados Unidos, não foi, Tony? E eu disse: o Trump não perdoa ninguém. Ele vai fazer alguma coisa contra o Brasil, vai acontecer alguma coisa, porque ele, nessa gestão dele, não está perdoando. E foi justamente isso que aconteceu, não foi, Tony? Lamentavelmente, isso foi lembrado, né? Foi dito pelo Trabulo Neto no primeiro programa, e a gente está vendo acontecer agora. Muita gente até se questiona, né? Quando você faz uma crítica ao que está acontecendo agora dentro do governo brasileiro, o governo brasileiro, através das suas muitas vozes, principalmente amplificadas nas redes sociais, através do impulsionamento, são 3,5 bilhões de reais que a SECOM vai gastar para impulsionar esse discurso, essa narrativa. Mas eles dizem que quem fica contra isso do governo Lula está contra o Brasil. E, na verdade, isso não é contra o Brasil, isso é contra o Lula. Isso é contra o que ele tem feito. Como o Trabulo lembrou, essa aproximação, esse flerte permanente com o autoritarismo, com regimes tirânicos, gente da África do Sul que são sanguinários, são ditadores sanguinários, elementos como esse Nicolás Maduro, como esse Miguel Díaz-Canel de Cuba, como o próprio Daniel Ortega da Nicarágua, o regime chinês, que é totalitário na sua essência, embora hoje ele adote um padrão capitalista, mas a representação do Lula, e ele provocou isso o tempo todo. Sim, né? Provocou o tempo todo. Antes mesmo da posse, ele já vinha provocando. Sim. E uma aproximação com o Irã, né? Hamas, assim, é tudo o oposto do que a gente imagina, né? E a gente viu acontecer com países vizinhos aqui, o que a gente não deseja para o nosso Brasil, que foi em Cuba, Venezuela, Argentina, até o Milei chegar e está fazendo um trabalho maravilhoso, um cara de direita, e ainda bem que a gente tem aí esperança também de recuperar o nosso Brasil ano que vem, se Deus quiser. Queria só entender rapidinho, Trabulo. À vontade. O impacto disso sobre o agronegócio, Thiago. Olha, Tony,
é ainda imprevisível. Eu acho que vai ser muito ruim, de forma geral, para o povo brasileiro, né? Eu acho que para cada ação tem uma reação, são consequências, né? São consequências. Na carta do Trump, ele já evidenciou, já na primeira, na largada da carta, ele já evidenciou. Eu acho até que ele deixou uma brecha para o governo federal para resolver essa questão de forma diplomática. Não sei se o governo federal e o Poder Judiciário do Brasil vão querer essa brecha, né? Ou vão querer dobrar a aposta. Mas eu acho que vai ser muito ruim. É imprevisível, Tony, porque eu não sei. Por exemplo, as principais commodities que vão sofrer são café, suco de laranja, etanol e celulose. São as principais. De outro lado, nós temos a questão da indústria do aço, né? Do aço. Sim. Na verdade, isso termina se constituindo numa taxação dos ricos hoje, né? Que é o que o governo estava defendendo. Exatamente. Então, o Trump terminou fazendo o papel que o próprio Lula estava tentando impor, né? Entrando grosso. Exatamente. Agora, uma coisa também... É capaz do Taxad estar fã do Trump ótimo. agora. É capaz do Taxad... Tá comemorando, né? É capaz do Eles Taxad falaram sobre a questão do Bolsonaro. Agora, eu acho que é uma coisa assim muito grande para ter relação única e exclusivamente com essa questão do Bolsonaro. É mais do que isso. Eu vi, por exemplo, agora nessa reunião dos BRICS, né, o Lula propondo um antagonismo ao dólar, a criação de uma moeda. Passando vergonha no BRICS. Provocando, né? Provocando o tempo todo, provocando a América, os Estados Unidos, que é o país a maior democracia do mundo. Quer dizer, a gente chega até... Eu não estou absolutamente aqui dizendo que o Trump está certo. Sim, o que eu estou é dizendo, com todas as letras, que o Lula está errado. E provocou. Sim, sem dúvida. Agora a gente não sabe qual que é a intenção do Lula, né? Vamos ver se essa intenção, a verdadeira intenção do Lula vai aparecer. Mas boa não é? Boa não é. Eu quero falar de um assunto que é um assunto que está muito polêmico aqui no Piauí, Trabulo, que é a questão da cobrança de água através do governo do estado. Certo. Dos poços tubulares que particulares. O próprio governador disse que era fake news. Disse que era mentira. Então, eu ao invés de contrapor ele, falar que ele está mentindo, esses dias eu até vi uma entrevista do deputado João Madison lá num programa do Yeldson, com o Marcos Melo, acho que era o entrevistador. Sim. E ele foi um pouco contraditório na fala dele, Tony, porque ele fala que olha, falei com o governador e ele disse que ninguém vai pagar nada. E no final da mesma fala, ainda dentro da fala dele, ele fala, os pequenos não vão pagar, mas os médios e os grandes é uma obrigação. Ou seja, vão pagar. No fim das fato... contas, os pequenos. Agora, quando ele diz que é fake news, eu tenho aqui, outro dia, eu discuti isso demoradamente, através da rede social, do Instagram, do YouTube, dos canais que eu... Sim. Aqui eu tenho a edição do dia 14 de maio, que é a edição de número 90, 2025, do Diário Oficial do Estado. Sim, obrigando, né? Onde exatamente mostra exatamente essa resolução. Essa resolução, e eu copiei logo o diário todo, não é? Para não dizer que foi um corte, ou muitas vezes a pessoa diz, olha... Mostra a integridade do documento, né? O documento na íntegra. Sim. E realmente, eles querem atribuir a um fato que é de 2010, mas que, na verdade, ele não é de 2010. Ele é do atual governo do senhor Rafael Fonteles. Não é? Sim. Agora, eu fiz um videozinho esses dias na minha rede social e postei, porque eu estava passando lá na fazenda esses dias e o caminhão estava lá abastecendo na caixa d'água. Eu já fui obrigado a instalar os hidrômetros. Então, os hidrômetros estão instalados e não foi o Estado que forneceu os hidrômetros, não, tá? A gente que teve que comprar os hidrômetros. O poço é a gente que fez. É um poço muito caro lá na fazenda, porque nós estamos a 400 metros de altitude. Não é qualquer empresa que faz o poço. Veio uma empresa da Bahia fazer. Poço profundo, caro, de baixa vazão de água. E a gente colocou lá. O custo, as caixas d'água, quando queima uma bomba tem que chamar essa empresa da Bahia. Caríssimo, Tony. Caríssimo manter o poço. E a gente vem doando água para as comunidades da região há muitos anos, há 20 anos, né? A gente doa. A ponto de lá atrás, Trabulo, as pessoas que a gente doava água de sábado e domingo, principalmente no BR Obrome, apelidaram de Dr. Tiago. Tiago. Então, quando você se depara com uma situação dessa, do governo querer cobrar a água, que você já está pagando a energia do poço. É lamentável. Você está fazendo todo o investimento. Você, às vezes, entregando a água com o seu caminhão, com o seu diesel, com o seu motorista, e ainda tem que pagar a água. Quer dizer, o meu apelo aqui, Trabulo e Tony, é para que o governo do estado reflita dessa barbaridade
A gente não quer aqui, Isso é um absurdo, a gente não quer é um aqui absurdo. confrontar o governador, confrontar o secretário e jogar pedra. Reflitam que o que vocês estão fazendo é uma barbaridade. Reflitam, dê um passo atrás, vejam que errou e bola pra frente, né, Tony? Eu acho Agora, desculpa, Tony. Não, fica à vontade. Agora só falando aqui um pouco sobre isso e voltando um pouco àquele meu pensamento que eu estava falando sobre as commodities também do Trump, que eu lembrei agora que eu tinha falado, que eu ia falar, né? É o seguinte, isso vai afetar, essa relação das taxas, das commodities, etc, vai afetar em relação a todos os âmbitos da população, né? Porque você tem essa negociação, esse carinho entre uma pessoa que vende aqui no Brasil para uma pessoa dos Estados Unidos que compra. Isso são anos, não é, Tony? Isso são anos que você gera todo esse conhecimento, essa aproximação, Relação, essa relação relação comercial, né? exatamente. E aí, quando isso quebra, isso vai pesar no bolso de todo mundo. Aí a gente fica parando para pensar, o que o Lula vai refletir sobre isso? O Lula, ele não vai refletir nada de bom para a população, porque ele não vai ser maleficiado com isso. Se ele vai subir o preço de alguma coisa, ele vai criar uma taxa, alguma coisa, para poder o dele tá garantido, entendeu? O dele, da esposa dele, para a Janja comprar as peças de grife, viajar com o avião da FAB, etc, etc. Então, ou seja, só quem se lasca com isso, com essas péssimas decisões do Lula, são a própria população do Brasil. Porque ele não vai abrir mão dos privilégios dele para dizer, não, pessoal, vamos enfrentar essa crise juntos aqui, é isso. Não. Vocês estão mal, pois toma aqui mais para se lascar mais ainda e eu ficar aqui no meu pódio, entendeu? O Diário do Poder trouxe hoje uma matéria impressionante. Ele passou menos de 24 horas na Argentina. Olha eu vi. Você viu? O montante do gasto aqui. 395.700. Ou seja, esse gasto vai diminuir. Não, isso aqui só para carro de luxo. Só para carros. Ele entendeu? vai querer diminuir o pai esse dos gasto. pobres, hein, Tony? O pai dos pobres. Pai dos pobres, 60 mil reais de cafezinho. Tony, e como é que esse Menos pessoal... de 24 horas. Tony, agora eu lhe pergunto uma coisa. Como é que esse pessoal que defende o Lula vem dizer que a filha do Roberto Justo merece guilhotina? Como é que isso não existe, não? E regular a rede social, para a direita, né? Sim, eles podem tudo na rede social. Eles podem fazer... Eles podem tudo. E o gabinete do ódio era a direita. Quer dizer, eles inventam e invertem tudo. Isso que está me deixando indignado é do pessoal não acordar e não entender, né? Onde está a verdade, alguém está mentindo. Sim. Será que é a direita ou será que é a esquerda que está mentindo? Alguém está mentindo. Infelizmente, eles têm uma espécie de monopólio da narrativa São profissionais. Na imprensa brasileira. É. Porque a imprensa repercute. Se você observar o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, o Jornal O Globo, o Correio Brasiliense, o Estado de São Paulo, os principais veículos de comunicação do país... São formadores de opinião. Exatamente. No primeiro momento, após a divulgação desse fato aí, da taxação do Trump, imediatamente eles passaram a criar uma série de temáticas relacionadas à narrativa, à impostura do governo, como se de repente não fosse uma responsabilidade do próprio governo brasileiro. Vão de quem está na cadeira. De quem está na cadeira, né? Exatamente. Vão desvirtuar, vão culpar todo mundo, menos o próprio sempre o Bolsonaro, presidente. né? Sempre o Bolsonaro. O Bolsonaro é o É culpa culpado do de tudo. Eduardo, é culpa do Bolsonaro, é culpa... Agora ele pode ir lá com a plaquinha lá na Cristina Kirchner, lá pedir a liberdade. né? a liberdade dela. E- Ele pode interferir no judiciário da Argentina. E o Boulos, que fez aquela manifestação, que foi umas 20 pessoas lá para queimarem o boneco do Trump. Não, Você eles viu queimaram isso? o boneco do Trump, mas queimaram também a bandeira americana. Eu nunca tinha visto. Eu achei isso uma ofensa Nossa. fora de qualquer padrão. E Eu os nunca caras são vi nem mesmo. ultrapatriotas, O mundo livre, não. Né? Isso é coisa do Irã, não é? Isso é coisa daqueles... Anti-ocidental. Dos xiitas, né? Sim, isso é coisa anti-ocidental. extremista, Coisa de terrorista. Né? coisa de terrorista, né? Queimar a bandeira. O boneco, assim, pode ser que aconteça, porque vindo desse pessoal, a gente tem que esperar muita coisa. Agora, eu acho que quando você queima a bandeira, você ofende toda a susceptibilidade pátria, não é? Exatamente. Porque a bandeira é o sentido da pátria. Embora aqui no Brasil a esquerda não tenha, porque eu me lembro da Bebel Gilberto sambando sobre a bandeira brasileira dos seus shows. Né? Lamentável. Esse pessoal da esquerda, realmente, é difícil até da gente entender. São visões de mundo, né, Tony? Completamente diferentes. Visões de mundo completamente diferentes. Eles, se realmente a classe mais pobre que vota no PT, qual é a intenção deles de tirar esse pessoal da pobreza? Nenhuma. Se é a classe mais pobre que vota no PT, qual é a intenção desse pessoal de tirar esse pessoal da pobreza? Já o que a gente quer o Bolsonaro, eu vi uma frase do Bolsonaro maravilhosa.
A diferença é que o Bolsonaro quer que o pobre seja rico. Mas seja rico como? Através do governo? Não, através do próprio trabalho, do seu estudo, da sua A capacidade. liberdade econômica, né? Individualidade. Empreender. Acreditar em si, individualidade, acreditar né? em si, né? Acreditar no seu potencial, estudar, trabalhar e cair para cima. Ou seja, não é só uma transferência de renda. Tá aqui o governo, eu vou para sempre lhe prender aqui com essa transferência de renda, como se você fosse meu empregado, entre aspas, sendo que você não tá... Viciando as pessoas. É, né? exatamente, sendo que você não tá criando uma oportunidade de verdade, você tá mascarando isso. Isso é muito muito diferente. triste, muito Isso, triste. é muito triste. Olha, gente, eu queria só destacar o fato de que não há preconceito quando você fala isso, né? Porque Não, o que eles não, dizem de jeito é nenhum. que quando você faz alguma crítica a esses programas sociais, é como se estivesse manifestando um preconceito às pessoas mais pobres. E não é verdade. Não. O grande objetivo de você criticar esse modelo do PT que eterniza a pobreza é exatamente fazer com que as pessoas despertem para buscar progredir. Exato. Mostrar que aquilo ali é só o primeiro degrau, né, Tony? Você tem que progredir. Você não Eu pode lembro- viver a vida inteira no primeiro degrau, ninguém quer. Há muitos anos eu estava num programa de rádio quando recebi uma ligação telefônica. Esse é um fato interessante. Era um cidadão de uma cidade aqui da região sul do estado, se não me engano, Espírito de Canto do Buriti, alguma coisa assim. E ele estava devolvendo o cartão do programa Bolsa Família porque tinha conseguido um emprego de carteira Maravilha. assinada, Maravilha. entendeu? Isso em 2005, 2006, aconteceu esse fato. Uma vitória pro cara. Pois é, então eu acho que é por aí. Então você ganhou um trabalho, conseguiu um trabalho, então mas hoje parece que as pessoas querem ter o programa social, aí conseguir a renda do trabalho. Quer dizer, é um ciclo, não é virtuoso, né? Ele Você- vicia e é o- pronto. Veja só o que aconteceu comigo, né? Um exemplo rápido aqui, até para quem está escutando aqui, nós estamos aqui no nosso amado Piauí. Eu, com 28 anos de idade, Tony, eu fiz o caminho inverso que muitos piauienses, Trabulo, fazem, que é ir atrás de oportunidade lá em São Paulo. Seja na construção civil, seja no agro, seja no ramo gastronômico. Quantos e quantos piauienses a gente não encontra lá em São Paulo? São guerreiros, são trabalhadores e vão para lá atrás de oportunidade. Eu fiz o caminho inverso. Eu vim de Ribeirão Preto para o Piauí. Ou seja, é a prova, pessoal, que as oportunidades estão aqui. As oportunidades estão aqui no Piauí. A gente precisa desenvolver, parar de criar obstáculo, Tony. Exatamente. Né? Não- Trazer, por exemplo, o agro, que eu comentei que a Bung veio há mais de 20 anos, antes do governo do PT, o agro no sul do estado está alavancando o desenvolvimento do Piauí, está alavancando e vai continuar alavancando, entra governo, sai governo, não importa, não depende de política. Agora, atrás do agro, Tony, vem um monte de coisa atrás do agro. As pessoas começam a se mudar para Teresina, começam a construir aqui, e trazer os filhos, e estão na escola, e montam uma loja, enfim. É isso que a gente quer, atrair mais investimento, atrair mais investidor, atrair mais emprego para o Piauí. E parece que o PT não entende isso. O né? objetivo é que não haja isso, né? O objetivo é deles. estagnar. O objetivo é estagnar, exatamente. São visões de Mas- mundo diferentes. É Pois isso, é, antagônicas. A demonstração é o próprio E agora- alinhamento político do atual presidente. Né? Você observa que ele só se alinha com ditaduras, com países de atraso. É. Poxa vida, Cuba, que era um país extremamente pujante antes da ascensão do comunismo, 1959 para cá, veja o decréscimo, né? Veja como caiu esse país. Sim, Veja tá a arrebentado. Venezuela, que era um país pujante. Riquíssimo, Sim. riquíssimo. Riquíssimo. Acho que era o mais rico da América do Sim, Sul. sem dúvida. Com todo o petróleo. Tony, e uma coisa assim, muito decepcionante é a gente olhar assim pro nosso Piauí, porque o nosso Piauí, ele não é um deserto gigante que você plantar não vai nascer nada, que não tem... Não é... Até se fosse, não era desculpa, porque senão Dubai não tava aí, o Japão também não tem nada, tá aí. A gente tem tanta coisa aqui, tanta coisa, mas Muito o problema potencial. do Piauí, até que a gente comentou, nós temos arrogância aqui. Governadores arrogantes, políticos arrogantes, pessoas assim que não querem admitir, às vezes até admitir assim, que às vezes a gente precisa só de um empurrão, Thiago. Esse é o problema. Eu vejo muita arrogância nisso. Às vezes vemos aqui governador, essas coisas, querendo ir para Estônia, querendo ir para China, querendo pagar uma imagem assim, Sem resolver o problema de água e saneamento. Exatamente, sem resolver o Interessante, básico. né? Desculpa. Ou seja, ele vai lá na Assembleia e coloca que eu vou viajar porque eu tenho que tratar o hidrogênio verde, o não sei o que, o limite do carbono, eu tenho que tratar IA, né? a IA, Medicina, não sei o a quê. IA, e a tal. telemedicina,
Meu amigo, e a água? E cadê o básico? Você Sim. não tá fazendo o básico. O Piauí, nós temos... A marca dos os piores índices, né? Nós somos o estado, Tony, com menos UTI por população. É o nosso Piauí. E aí o que ele vai fazer? Jogar dinheiro nessa telemedicina. Ou no Porto lá, que Ou a gente... no Porto. Isso eu não entendo. Isso realmente é arrogância. Eu lembro que em 2002, que era o governo do Hugo Napoleão e a campanha eleitoral daquele ano, foi o principal mote da campanha, um dos principais, né, do Wellington Dias ao governo do estado, foi a questão da água, porque houve um escândalo com a Gespisa, não é? E aí ele chamou a atenção... Repercute até hoje. O problema da falta de água, segundo ele, era por conta da corrupção que predominava. Então, essa corrupção ela continua predominando, porque a Gespisa chegou ao ponto de ser extinta agora, recentemente. Mas o fato é que, se havia falta de água antes, ela continua. E se agravou ainda mais, porque na época nós tínhamos em torno de 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 mil habitantes no Piauí. Hoje nós somos em torno de 3 milhões e 300 mil, portanto... 20% a mais. 20% a mais significa dizer a necessidade de mais água que não houve. Sim. E aí a água faltando... Anteontem mesmo eu tomei banho de água de poço. Felizmente o meu poço é cacimbão, não vai ser... Espero que não, né? Não vai ser taxado. Vai ser taxado. Não vai ser taxado, não é? Espero que não. Eu até falando com a Pedrina, disse, olha, Pedrina, eu falei que tomei banho de água de poço, teve muita adesão, não é? A publicação, de repente... O governo pode até se interessar por vir. Opa, onde é que é esse poço aí? Onde é esse poço aí? Vamos lá. Porque não tem água. Eu moro no centro. E no centro de Altos hoje você tem abastecimento por carro-pipa. Veja uma cidade que fica a 42 quilômetros de Teresina. Sim. E que é, se não a mais, é uma das mais desenvolvidas da região metropolitana. Tony, Regeneração tem bairro urbano que não tem água. Não tem água. As pessoas me ligam, conhece, a gente liga pro nosso vereador lá, o Samuel, socorre a gente aqui, estamos sem água. É inacreditável, nós estamos em 2025, cara. Então... Bom, e a responsabilidade do governo nisso? O governador não tem nada com isso? A Assembleia não tem nada com isso? O Trabulo falou um negócio que a palavra que você falou que estava chamando a atenção aqui do Estado, não sei o que tal, de que a gente não vê perspectiva, mas tem uma palavra que ela martela a minha cabeça, Trabulo, ela martela a minha cabeça, ela me incomoda, e é por isso que ela fez eu aceitar essa missão aí de estar presidente do PL aqui no Estado, Sim, que é deixa eu só corrupção. Registrar aqui. Isso aqui foi o presidente do PL. Trouxe regional, um presente aí pro nosso amigo Tony e pro nosso amigo Trabulo. Trouxe aqui os... Trouxe Mostrar aqui. Bonezinho patriota. Souvenir patriótico. Souvenir. Patriota. Certo. Excelente. Eu deixei aqui para todo mundo Pronto, ver. o pessoal ver. E a palavra que martela a minha cabeça aqui no Estado, que eu sou um cara indignado, é com corrupção. Corrupção. E eu acho que o maior mal que eu vejo aqui no Estado e que daria pra gente um próximo governo de direita aqui no Estado do Piauí, pegar esse Estado mesmo para valer, é foco em corrupção. Combate total. Extinguir. Total. Zerar, eu acho que é impossível, mas buscar zerar. Buscar zerar. Porque aí você vai trazer para perto de zero. Outros né? países, outros estados conseguiram. Você tem estados onde há corrupção, mas os níveis não são chegam tão... níveis megalomaníacos não como são no gritantes, Piauí. como Os aqui. órgãos fiscalizadores precisam funcionar, as instituições precisam funcionar, né? Então, cara, isso aí é complicado, viu, Trabulo? Porque assim, eu que não sou da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, a gente escuta tanta coisa aqui, Tony, tanta coisa aí nos bastidores, fica escutando. Todo mundo sabe onde tá os corruptos. Todo Tiago, mundo sabe. E os deputados estaduais que andam com o povo? Será que vocês não escutam nada? Será que ninguém escuta nada? Será que ninguém fala nada? Eles são alvos da crítica. Isso leva o dinheiro da população. Eles não querem escutar. Isso leva o dinheiro da população pelo ralo. Não pro bolso deles. Pelo ralo não, vai pro bolso de alguém, né? Sim. Né? Superfaturamento de obras mal feitas, estradas mal feitas, tanta coisa que a gente vê na televisão. O que eles dizem quando você critica, porque eu tenho um estilo muito contundente no combate a essa problemática como jornalista, e isso há muitos anos, né? Apesar de todas as dificuldades que eu tenho enfrentado ao longo desses anos todos para manter esse estilo, o que eles dizem é que numa comunidade provinciana como a nossa, você precisa preservar relações. Eu digo, mas como é que você pode preservar relações amistosas com elementos que são criminosos? Porque é um elemento que rouba dinheiro de velhinhos indefesos, que rouba dinheiro de criancinhas, de aposentados, gente.
Fora da questão do roubo do INSS... Desvio de medicamentos. Desvio de medicamentos. Nós temos aqui no estado do Piauí a taxação de 14% dos aposentados. Isso é pesado Quem faz demais. isso comete crime de lesa pátria. Talvez seja por isso que eles não gostem do Brasil, que eles não gostem da bandeira brasileira, que eles detestem quem impunha a bandeira do patriotismo. É por causa disso que eles detestam as pessoas que são livres. Exatamente. Concordo plenamente. Tony, eu concordo plenamente. E essas pessoas, assim, elas podem até pensar que vão fugir da justiça humana, mas da justiça de Deus eles não fogem. Não escapa, não. Não escapa, porque são 10 artigos. No 7º eles perderam bem aí, que é não roubarás. Sim, não roubarás. Porque nós estamos no Big Brother da vida, né? É. Falando de um programa daquela hoje- daquela rede que a gente não assiste mais. Globo E o Big Lixo. Boss, o Big Boss tá lá em cima. O Big Boss tá lá em cima. tá Tiago, vendo e tudo. outra coisa, graças a Deus nós temos aqui as redes sociais para ter voz. A minha voz, a voz do Tony, a voz de tantos jornalistas, assim, que são independentes. E aí vem o William Bonner dizer que as redes sociais é o culpado das fake news. É um vendido, né? Ele próprio, o próprio Bonner, é um elemento que propaga fake news permanentemente. Quando ele diz, por exemplo, que a justiça, naquele folclórico momento da campanha de 2022, quando ele diz que o Lula não devia nada à justiça por ser um elemento íntegro. Por amor de Deus. pelo amor de Deus. Ele pode não dever à justiça, e não é por falta de absurdos praticados pelo próprio poder. Quer dizer, não tem a ver com integridade. De forma alguma. Tem a ver com De forma alguma. Ô, Tony, vamos entrar rapidamente nesse tema Ele só entrando numa coisa Vamos aqui, lá. rapidinho. Ele é uma É pessoa... rádio calçada, né? É rádio calçada, é rádio calçada. Ele nunca, assim, foi formalmente pela justiça inocentado. E Não, nunca não, será. ele não e foi, nunca nunca será. será. Não tem como. Entendeu? Pela justiça não foi. Na verdade, o que eles fizeram foi reiniciar todo Dizer que ele não dizer poderia que não ter sido poderia ter julgado sido em julgado. Curitiba. Existem duas Reiniciaram questões. tudo. É uma questão material e uma questão formal. Onde a materialidade, a questão material é a materialidade. Os crimes foram cometidos. E disso não há nenhuma dúvida. De corrupção. Porque as provas são contundentes. Provados por A, por A A e questão B. formal, ela diz respeito a um endereço errado, sim. a uma intimação de uma pessoa que foi intimada no lugar de outro. Isso é formalidade. Então, o que é que o Supremo utilizou para anular o julgamento? A questão formal. Exato. Ele deveria ter sido julgado em São Paulo e Brasília. Na prática, ele foi julgado em Curitiba porque o juiz titular ele avocou para si. Mas ele avocou com autorização do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é paradoxal. o Supremo se desdisse. É paradoxal. Talvez tenham feito até de caso pensado para anular lá na frente. Vai saber, né? Vai saber. Agora é o seguinte, se a gente tirar um pouco da polarização dos nomes, Sim. Lula e Bolsonaro, vamos para os nossos ouvintes aqui entenderem. Meus amigos, é o seguinte, para ter uma pessoa sentada na cadeira de presidente do Brasil, ou de governador do estado, ou de prefeito, o cara tem que ser um gestor. E para o cara ser um bom gestor, ele tem que ser honesto, competente e eficiente, montar equipe no mesmo sentido. Você vai contratar para o seu negócio, Trabulo, para o seu negócio, Tony, um cara que foi condenado em corrupção, o cara vai quebrar teu negócio, vai quebrar tua padaria, vai quebrar tua floricultura, vai quebrar tua sorveteria, vai te roubar. Agora, Thiago, eu acredito assim, Tony pode corroborar com o que eu estou dizendo aqui, que está tendo, o pessoal está acordando, sabe por quê, Também Thiago? acho. Porque tá tendo uma caça às bruxas até aqui no Piauí. O senador Ciro, eu acredito que ele é o único senador que tá aqui eleito, que não é do PT, garantido. E mesmo assim, teve declarações do Fábio Novo dizendo o prefeito que apoiar ele vai ser mandado embora. Teve o Marcelo Noleto espalhando fake news do senador para ver se tira ele de jogo. Ou seja, tá todo mundo contra quem é contra eles, né? Todo mundo que é a favor dessa liberdade, do direito, que é anticorrupção, que tá mostrando todas as besteiras que eles estão fazendo, eles dão um jeito. Eles tentam caçar até eu e o Tony. É um absurdo, né? A gente que não faz mal pra ninguém, né, Tony? Não aceitam o contraditório, jeito né? Aí fazem um monte de vídeo de besteira tentando atacar a gente, golpes baixos, que eu não vou nem comentar porque também não... Deplorável. Porque é Deplorável. Eu acho que o Tony, com um homem tão íntegro, não deve nem gastar saliva falando disso. Por isso que eu tô Eu falando. nunca perdi tempo com isso. Pois é. Eu, na verdade, não me importo. Quando me atacam, eu não me importo. Eu acho bom, porque me ajuda, não é? Sim. Me divulga e faz com que as pessoas entendam que existe alguma coisa por trás desses ataques, que é o objetivo de tentar desacreditar alguém que está em defesa da população. Ou te calar, né? Ou calar, E o propriamente. que mostra a razão é quando eles não vão lá fazer um vídeo debatendo a ideia que a gente está dizendo. Eu e o Tony aqui, a gente fala uma ideia. A gente fala, está acontecendo isso, tal.
Eles não dizem assim, não, ele está errado, ele não acontecendo isso. Eles não, partem para agressões, uma das questões que eles atacam a minha questão física. Isso nunca foi problema para mim, isso nunca representou absolutamente. E nunca será. Não, porque eles estão dizendo que será um problema. Não, né? Pois é, toda a vida eu convivi muito bem com isso e todo mundo sabe disso. Nunca usei para meu benefício e nunca deixei ninguém usar. A razão pela qual tudo começou, toda a discórdia com o governo do PT, foi exatamente no primeiro mandato do senhor Wellington, quando a então primeira-dama Rejane Dias, que era coordenadora de uma entidade depois transformada em secretaria, queria que eu utilizasse a minha condição física para fazer campanha para fazer campanha para o PT. Eu digo, olha, eu nunca usei a minha condição física, precária que seja ou não é problema para mim. Se for para alguém, eu não tenho nada com isso. Mas eu nunca usei em meu benefício. Eu não vou usar em benefício de ninguém. Entendeu? Fantástico. Não tem sentido, eu não vou fazer isso. E acho também que é deplorável alguém que se utiliza desse tipo de ataque porque não tem nada a dizer. Porque tenta lhe comprar e você não se vende. Porque ele oferece vantagens e você não aceita. E não aceita, não é porque não precisa, porque a gente vive no mesmo meio. Muita gente precisa. Mas eu acho que a gente precisa mais de dignidade. A gente precisa mais de coerência para ofertar às pessoas a esperança que elas precisam. Exatamente, e esse é o grande problema. O piauiense, o brasileiro, ele quase que não tem mais esperança, credibilidade nos políticos e na imprensa. Os exemplos são muito ruins. Negativos. São extremamente negativos. Então é isso que você precisa alimentar, oferecer esperança para as pessoas. Exatamente. Olha, Thiago, você que está começando aí o partido, está fazendo diversas filiações, tudo isso, vou lhe dizer que esse aqui é um homem íntegro, um homem que teve sempre o discurso firme. Obrigado, meu amigo. Eu não estou dizendo isso porque eu estou na sua frente ou porque o pessoal está assistindo aí, porque às vezes até esqueço que tem gente assistindo, que a conversa aqui é tão, não é? Mas, de verdade mesmo, ele é uma pessoa muito bacana, se você quiser... Trabulo, eu não vou convidar você para vir para o PL em respeito à amizade sua com o senador Ciro, mas o meu amigo Tony, eu faço questão de fazer o convite aqui, né, no nosso programa aqui. Fico grato, então, fico muito agradecido. Vir para o PL, nosso partido verde, amarelo, patriota do Piauí. Eu sou defensor do patriotismo, da liberdade econômica, de todas as bandeiras da família, do conservadorismo, do respeito ao ser humano, que eu acho que é o que nós estamos precisando muito hoje. E juntar gente boa, né, Tony? Sem dúvida. Exatamente. Eu acho que tem muita gente aí que está aqui no Piauí, assim, com medo, desesperançoso, como você falou, e a gente chegando e juntando gente boa, é a hora do pessoal se encorajar. Venham se filiar para o PL, não vamos ter medo de ninguém, né? Vamos dar voz e vez. Vamos adiante, não é? Vamos adiante. Qual é o problema? Qual o problema? Ganhar e perder faz parte. Pois vamos marcar aqui, Tony, uma visita ao PL, nós dois vamos juntos, eu não vou me filiar porque eu tenho... Esse vínculo, essa amizade. Esse vínculo que é maior que tudo isso, mas... Eu vou com você, a gente conversa com o Thiago, toma um café, pode ser? Com certeza. Fazer uma visita do Rádio Calçada lá vai no ser um prazer, vai ser um prazer. Sim. Pronto, pois vamos marcar também. Vamos marcar. O quanto antes. O quanto antes, exatamente. Pois eu acredito, Thiago, que está tendo sim, o pessoal está acordando e está incomodando muito, muito, muito esse pessoal do PT. E a pergunta que eu faço é, qual é a visão que hoje você, Thiago, tem, junto lá com o Valdemar, junto com o Bolsonaro, do Piauí para o 26? Olha, quais são as visões que vocês têm? Olha, a gente sabe que o cenário aqui político do Piauí é muito delicado. O Piauí está dominado aí pela esquerda há mais de 20 anos. Mas eu acho que se a gente começar um trabalho agora, como estamos começando, juntando gente boa, juntando a sociedade civil, o pessoal aí, os advogados, os médicos, os enfermeiros, os comerciantes, vamos lá, pessoal, vamos nos aproximar, vamos ter voz e vez aí. Tem políticos também, enfim... Você, a sua juventude, que tá... E outros partidos, né? Progressista, União Brasil, Dr. Silvio, aí, que foi uma grata vitória. Eu tenho muita esperança. Eu não sei se nós já vamos ver os resultados em 2026 para o Piauí, mas eu estou muito esperançoso em que a gente recupere a presidência da República o ano que vem, se Deus quiser. E em breve a gente vai fazer aí, vamos fazer o possível, o melhor possível pelo Piauí, né? Quem sabe debater, fazer um bom debate aí no governo do Estado. Por que não vencer as eleições para governador? Né? E vamos também ter um candidato a senador, o PL vai ter candidato a senador, tentar fazer uma dobradinha aí com o nosso amigo Ciro Nogueira, a nossa maior liderança política aqui no Piauí, da centro-direita.
foi ministro, chefe da Casa Civil, né? Tá fazendo um trabalho bacana aí pro Piauí. E vamos ver se a gente vai ter chapa de estadual ou federal que não está definido ainda pelo presidente Valdemar. Mas tô muito esperançoso, pé no chão, tranquilo, e acho que é um trabalho de longo prazo, Tony. Sim. Estamos plantando a Sem dúvida. sementinha aí. Mas bem feito, né, Tony? Sem Bem feito dúvida. sempre tem resultado. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre questão de segurança? Vamos falar sobre. Eu quero trazer aqui para a nossa Rádio Calçada hoje a questão da segurança no Piauí ou a falta dela, não é? Eu peguei aqui uns dados, eu, inclusive quero providenciar uma discussão sobre isso, mostrando que os estados do Nordeste são os estados onde há os maiores e mais agravantes indicadores. Taxa de mortes por 100 mil habitantes com dados de 2023, né? Porque eles atualizam a cada ano e meio. Ainda não tem os dados do ano passado, porque eles vão lançar, acho que agora em setembro, outubro. Mas olha só, o estado mais violento, com o maior índice de mortes, a Bahia, com 34,3, governada pelo PT. É o Jerônimo Rodrigues. O Ceará vem em segundo lugar, 33,8, é o Elmano de Freitas, também do PT. Rio Grande do Norte vem em terceiro lugar, 28,8, Fátima Bezerra, do PT. E o estado do Piauí é o quarto em nível nacional, com quase 22 pontos percentuais, Rafael Fonteles, do PT. Nós estamos falando de segurança. Segurança pública. E os índices do analfabetismo também, o Piauí é o segundo pior. É o segundo. Tony, você só falou assim, nome desses governadores chega, dá uma raiva só de escutar, né? É tudo do PT. O pessoal até do Ceará, às vezes eu vou no Ceará, aí você pergunta assim, quem é seu governador? Ele nem sabe que é o Elmano, porque ele é uma figura tão apagada, assim, que chega a dar vergonha. Tem cearense que tem vergonha de ter ele como governador, Tony. Você sabia disso? Eu sei, ele foi candidato a prefeito numa cidade, ficou em terceiro lugar, uma coisa assim vexatória, terem colocado, usando a estrutura da máquina, como fizeram agora na disputa pela prefeitura de Fortaleza para derrotar o André Fernandes, que é do PL. Colocaram aquele camarada lá que é um sujeito patético, um camarada que não fala com a população. Leitão. Ou seja, você tem... A gente sempre discute isso, eu e o Pedro Rodrigues, meu filho, que é jornalista, também é advogado. O Pedro é um camarada muito preparado. E a gente discute o seguinte, como é que essas pessoas que não têm popularidade, que são impopulares, eu não converso com uma pessoa para dizer que gosta da atuação política de um camarada que elogie, que bote a mão no fogo, não que conheço. Diga, ele é uma pessoa E como boa. É que esse camarada, na hora que chega na eleição, ele abre, tem lá 1 milhão de votos. Um cara como esse, da Prefeitura de Fortaleza, você via as pesquisas qualitativas e quantitativas mostrando a derrota desse camarada e o quanto o povo estava repudiando o partido dele. Nem um time de futebol ele conseguiu administrar, Tony. Pois é. E não está gerenciando a prefeitura adequadamente, sem dúvida. É uma pena, eu fico muito triste, né, com isso, porque quem senta numa cadeira dessa é uma responsabilidade muito grande. E a gente fica escutando muita história aqui no Piauí que a gente não consegue comprovar, não sabe se é verdade ou não, de muita corrupção, de muita falcatrua, de muito desvio de verba pública. Pelo menos uma coisa é certa, né? Tem algumas dessas questões que estão sendo transformadas em investigação pelo Ministério Público, tanto em nível estadual quanto federal. Que maravilha. E, com certeza, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande que está relacionada com a alta esfera, não é, do Poder Judiciário. Sim. A cúpula do Poder Judiciário hoje, representada por alguns ministros lá do Supremo, terminam colocando de lado quando a investigação chega na mão de algum deles. Mas o fato é que o Poder Judiciário, o Ministério Público estão atuando. E nós precisamos também fortalecer a pressão sobre os órgãos de fiscalização e controle, muito embora a gente saiba hoje que, no caso, como o exemplo o TCE do Piauí, nós temos ele praticamente todo partidarizado, não é? Sim. Você tem ali vários conselheiros que vieram de partido político e os que não vieram de partido vieram de esquema. Portanto, talvez aí haja também uma barreira. Agora, Tony, Thiago também vai me escutar, também provavelmente vai corroborar aqui o que eu estou dizendo. Esquema político, tá? Antes que depois eles venham a... Ficar chateado, né? Não, e tentar atribuir outra fala, né? Fazer narrativa em cima do... Ótimo, que bom. É bom esclarecer essas coisas. Eu acho, assim, que tá na hora da gente parar de também só aceitar, ficar só no discurso. Nós temos que ir para ação. Temos que ir para ação, para ação, para ação. E eu acredito que temos que fazer uma parceria aqui, nós três, para não pedir, mas sim mandar a transparência, pedir para esses órgãos de controle, a fiscalização que está faltando aqui no Piauí. Que aqui no Piauí é um estado assim que a transparência, o Tony, como é... Assim como vamos
Eu pegamos sinto todas essas... falta também de transparência aqui. Eu e o Tony aqui, a gente faz muitas matérias aqui, vários vídeos falando sobre coisas que não estão certas. Até pra gente pegar alguma decisão, qualquer coisa, em portais públicos que eram para ser transparentes, é difícil, não é, Tony? Sim. É muito difícil. É um direito de qualquer cidadão. Então, eu acredito que a gente tem que sair desse podcast aqui fazendo um movimento dessa transparência. Nós três aqui, fazer essa união aqui dos 3 T's. Triple T. Triple T. Não é, Tony? Triple T. Olha, Do Triple T. Tony, Trabulo e Thiago. pronto, tá aí, olha Que só que que você bacana. acha, Gostei Tony, demais, eu acho que sim. Acho Transparência, que faz trabalho parte. e transformação. Pronto, faz parte, sem dúvida. Eu conto para vocês uma história rápida. Aconteceu há vários anos, tá? Mas aconteceu e me deixou profundamente entristecido, porque na época eu denunciei um fato que aqui no estado do Piauí, uma licitação de 400 milhões de reais que foi lançada na Sexta-feira da Paixão. Aí poxa vida, uma licitação na Sexta-feira da Paixão é um negócio interessante, né? Como é que você vai abrir... Estranho. Aliás, que foi lançada, a abertura seria na Sexta-feira da Paixão, que era na reforma do HGV na época. Claro que eu denunciei isso. Agora, impressionante, não é? Eu terminei respondendo judicialmente por ter feito uma denúncia. Por causa da denúncia. Porque eu acho que ali era uma questão de transparência. Eu não estou dizendo que o dinheiro seria mal aplicado, que estava havendo desvio. Que aconteceu isso. Não, Você só eu disse, pediu olha, informações. tem que ter transparência. Como é que uma licitação com essa quantia em dinheiro, 444 milhões de reais, eu lembro até o valor, ela vai ser aberta na sexta-feira. Quem é que vai estar nessa secretaria? Sabe qual foi a resposta do governador na época? Não, aqui se trabalha tanto que é sábado, domingo, feriado. Só pode ser Mas que maravilha. brincadeira. Um cara brincadeira. tripudiando, tá entendendo? Debochando. E acionaram judicialmente. Aí quando chega, na época, o Fórum de Teresina era num prédio no centro que não tinha elevador. Ainda bem que o juiz veio fazer audiência embaixo, né? Porque eu fiquei frente a frente com o então secretário, onde ele me acusava de estar querendo descredibilizar e tal. E aí me foram feitas várias perguntas sobre transparência. Eu digo, olha, desde que eu comecei como jornalista, eu compro diários oficiais lá na Comep, impressos. Imagine agora que está na internet. Eu vinha de Altos, quando trabalhava na rádio, pegando o ônibus só para comprar o diário oficial. Imagine agora na internet. O fato é que foram 52 ações judiciais ao longo de todo esse tempo por denunciar essas irregularidades. Licitação em 21 de abril, dia de Tiradentes. Licitação em dia de domingo, em madrugada, entendeu? Em órgãos públicos do estado do Piauí. Os caras são artistas. E Viu? tudo você só questionou, não foi, Tony? Só questionei pedindo transparência. Como é que pode ter transparência dessa maneira? Não pode. E se a gente fizer esses questionamentos agora, nós três, será que nós vamos tomar processo também? Acho que sim. É? Vamos tomar, eu mas quase- nós vamos tomar, Tony, mas não vai cair sobre nós esse processo, porque a gente não vai estar fazendo algo errado, nós estamos usando nosso direito. Nosso direito. Mas eu Mas tenho- o mas Tony eu tenho também. tá fazendo direito, mas eu também tenho que ressaltar que eu nunca sofri nenhuma condenação. Sim, exatamente entendeu? isso que eu estou Olha, porque- dizendo. Que nós Pelo menos a justiça funcionou. vão Sim. tentar nos calar, Tony e Thiago, mas nós não vamos ser condenados. E não vai ser essa história de Lula inocentado. Vai ser de verdade mesmo. Nós vamos ser inocentados porque nós não vamos fazer Se nada houver de errado. processo, né? Porque eu acho que no caso agora, com as redes sociais, estou falando de uma época, Sim, sim. Trabulo, em que as redes sociais não eram tão Fortes. visíveis e fortes Sim. como agora. Entendeu? Onde você ficava... Eu sempre digo o seguinte, o que é para mim o jornalismo? Dar notícia, defender o interesse da população e, logicamente, não ser um robô. Não ser um robô. Não estou ali para uma pessoa destituída de emoções. Eu sou um ser humano. Sim. É claro que eu tenho que observar a notícia, e isso eu falo como profissional, tenho mais de 30 anos de atuação no jornalismo, mas a notícia, ela não tem lado. Eu posso ter, como cidadão, posso ter, porque eu tenho o CPF, não é? Ninguém tem a ver com minha preferência política, ideológica. Sim. Mas a notícia que eu ofereço ao meu espectador, ela não tem lado. Ela é verdadeira, ela é ancorada nos fatos. Ela não vai trabalhar com narrativa como se faz hoje nos grandes veículos de comunicação, na velha imprensa, que é antipatizada pela maioria da população. Com viés, piauiense. Sim, Exatamente. ideológico. E, Tony, por exemplo, agora, essa história da telemedicina, Thiago, você vai ver o contrato, que foi feito, inclusive, sem licitação, e o próprio contrato tem erro grosseiro de matemática de multiplicação. E não é um erro de vírgula, é um erro de milhões, na casa dos milhões. 140 então, será milhões, se nós não podemos questionar isso? Nós devemos. Nós devemos.
Exatamente. Né? A gente como cidadão e o poder público, aí, os órgãos investigadores. E eu quero Sem contar que eu não acredito nessa telemedicina. Eu sou franco em dizer para vocês. Já que nós estamos aqui na Rádio Calçada, eu não acredito, porque me diga aqui, a telemedicina é um cidadão que está sentindo um problema, vai acionar um aplicativo no celular e vai conversar com o profissional da medicina pelo celular. Sem contato físico. Agora imagina um camarada lá no interior, mais recôndito, não vou falar num lugar distante não, eu vou falar bem aqui no Pau d'Arco do Piauí, numa localidade chamada Vaquejador, que é bem distante da área urbana de Altos e do próprio Pau d'Arco. Será que tem internet lá? Pois é, se tiver internet, as pessoas estão habilitadas, as pessoas estão preparadas para fazer uso desse tipo de tecnologia. Sim. Uma pessoa idosa, por exemplo, que não tem a visão adequada hoje em termos de enxergar direito. Chance mínima. Chance mínima, não é? Que precisa dos outros para praticamente tudo. Como é que vai funcionar? E nós estamos falando de uma parcela considerável da população, observando ainda, Trabulo, o que o Tiago disse há poucos instantes. Dos índices de analfabetismo da população. É o segundo maior. O segundo maior. O fato das pessoas ficarem acessando rede social, passando feed do Instagram, do TikTok, etc., não significa dizer que ele saiba utilizar aplicativos, como, por exemplo, essa questão de saúde. Perfeitamente. Outros, Sim, exatamente. Perfeitamente. Veja agora essa questão do INSS, né? Você, para reivindicar o dinheiro que tem foi que acessar tomado. um aplicativo, um cidadão de 70 e tantos anos que não tem a prática nenhuma. E foi o estado mais lesado, o Piauí. O Piauí foi o mais lesado. O que deu maior votação para o PT foi o mais lesado. Roubado. Tiago, e como é que você vai... Olha, isso não bate. Como é que você tira o dinheiro de uma pessoa sem pedir a ela e você vai ter que ir lá pedir o seu dinheiro de volta, que você foi tomado sem... Bom, eu tenho aqui uma notícia que não é agradável, né? Mas eu acho que vocês já estão sabendo, né? O presidente da República, o suposto presidente Lula, ele ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir que haja indenização, ou seja, o cidadão ele não pode protocolar uma ação de indenização na justiça. Aquele cara que foi lesado. Talvez, com poucas probabilidades, ele possa receber de volta o que lhe foi retirado ao longo de vários anos. Mas ele não vai poder reivindicar judicialmente a reparação pelos danos causados, pelas perdas, não é? Sofridas ao longo de todos esses anos. Sim. Lamentável. Deplorável sob todos os aspectos. Deplorável. Pois é. Tiago, e que bom que você reparou que aqui é uma conversa. Vamos levantar um pouco o clima, né? Porque... estamos falando tanta coisa ruim, mas vamos falar de uma coisa boa, que eu quero fazer um convite também. Você vai pedir aqui a permissão do Tony, né, que é meu co-host, ele tem 50% da parte dessa decisão também, mas eu queria convidar, Tony, o Tiago, para fazer parte do podcast Rádio Calçada também. O que você acha dessa? Maravilha, eu acho que é formidável. O Tiago, ele... raciocínio rápido, lucidez, transparência, transparência e defensor da liberdade econômica, dos valores da família, do conservadorismo e, acima de tudo, um patriota. Se vamos começar esse movimento... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se vamos já começar dou esse a movimento... minha resposta agora. Aceitíssimo. Já está. Pronto, que bom. Maravilha. Que ótimo, excelente. Maravilha, Se vamos começar obrigado, esse movimento juntos... vamos fazer ele parte também do nosso podcast, do nosso rádio. Até Tamo porque junto. na Rádio Calçada, você vai na Rádio Calçada, você encontra as mesmas pessoas para conversar as mesmas coisas, né? Não é? Aqui e acolá aparece alguém tem uma novo, figura tá? nova. Ótimo. Às vezes tem uma figura nova, mas é sempre seus velhos amigos que estão sentar para conversar o que está acontecendo, né? Então, esse convite já foi aceito. Muito maravilha, aceito. Maravilha. Obrigado, né? Tony. Obrigado, Trabula. Quanto tempo ainda temos aí de podcast? 5 minutinhos, pois considerações finais, Tony, Thiago, podem falar. Cara, é uma alegria estar aqui com vocês, com gente boa, né? O Piauí tem muita gente boa. E nós temos que ter esperança, vamos continuar, ver se a gente consegue animar mais gente aí da sociedade civil para entrar nessa jornada conosco, Tony. Sem dúvida. É como eu disse, eu acho que nós temos que sempre elevar, não é, as nossas preces a Deus. Eu sei que muita gente que hoje milita politicamente, ideologicamente, contra o país, contra os valores da família, do conservadorismo e da pátria, contra a lisura na coisa pública, não é? Eles estão aí muito fortes e muito firmes e ocupando espaços que eu acho até indevidos
até mesmo junto, como eu disse há poucos instantes, você tem pessoas que são detestadas, mas que quando chega, abrem uma urna, tem lá uma quantidade absurda. Eu acredito que é uma questão, sobretudo, de natureza política. Tem muita gente que diz que, olha, o Brasil tem o problema da corrupção, mas a questão da corrupção, ela nasce exatamente dessa ausência que nós temos hoje de, não só da transparência, mas da alternância, não é? Sim. Porque não é só eleição, não é só transparência, não é só lisura, é, acima de tudo, juntar tudo isso, não é? O processo democrático e a alternância de poder. Você não pode ter as mesmas pessoas se perpetuando nas mesmas funções ao longo de 30, 40 anos. Eu tenho já... Por gerações, né? Por gerações. Eu tenho já uns 50 e poucos anos. E olha só, as mesmas pessoas estão no poder há mais de 40 anos. Só as mesmas caras. Que decidem, evidentemente. E o engraçado, Tony, é você ver como eram essas mesmas caras antigamente que diziam: eu vou combater a oligarquia. Não, a oligarquia. E aí eu digo o seguinte, o Gabriel, o pensador, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente gente muda, o mundo é na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Excelente, excelente. É uma frase muito boa pra gente finalizar hoje. Muito obrigado, Thiago, por ter vindo. E agora vai continuar vindo, né, Tony? Sim. A gente tinha dito que iam ter vários convidados, mas nós já formamos nossa panelinha. E foi bom aqui. o programa. Muito bom. Muito bom. Excelente. A nossa Rádio Calçada é excelente, Bom. excepcional. Excelente. Deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte: a gente só vai conseguir realmente mudar a história do Piauí, do nosso país, infelizmente, quer queiram, quer não queiram, né, Tony, né, Trabuno? É através da política. Sem dúvida. É através da política. E as pessoas boas que foram deixando a política de lado e não querendo se meter com política, a gente foi dando espaço, né, para um nível, na minha opinião, um pouco abaixo do que o Brasil merece, do que o Piauí merece. Então, acho que eu não tenho pretensão política nenhuma, Tony Trabulo, nenhuma. Não tenho compromisso com o presidente Valdemar, nem com o presidente Bolsonaro, mas estou à disposição, disponível para ajudar. Quero ajudar o Piauí, amo o Piauí e me identifico demais com vocês. Que então, bom. Vamos junto. Vamos junto. É uma reciprocidade real. É real. Autêntica. É autêntica. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu hoje o episódio do Rádio Calçada com o nosso convidado Thiago, que agora não é mais convidado, que agora é um dos hosts, né, Tony? É um dos colegas que vai sentar É um dos T's. É um dos T's que vai sentar aqui. T de transparência, não é? Transformação e trabalho. Transformação e trabalho. É Muito isso. bem. Vamos É com isso tudo. mesmo. Vamos com tudo. Essa parceria está aqui firmada, ao vivo, aqui, em pleno podcast, está gravado, ou seja, já está aqui documentado. E próximo Rádio Calçado vamos ter o Thiago aqui de novo. E, Thiago, só dar uma dica, você pode interromper o Tony em qualquer coisa também, tá? Porque às vezes ele vai falando, aí eu vejo que você fica meio acuado, mas você pode também. Pode. Hoje acho que a gente foi também. muito bem. A gente se deu muito bem aqui. Não é? A gente se Pode, entendeu sim. otimamente. Tô só brincando. Não. Só brincadeira. Fica à vontade. É só brincadeira. Pode ficar à vontade. Pois, obrigado a quem assistiu. Deixa aí seu like, não é, Tony? É o like. Seus gostei, comentários, suas comentários, compartilhem. Obrigado. Inscreva-se, né? Inscreva-se também, compartilhe a todo mundo. Obrigado, Thiago, por ter vindo, por ter aceitado o convite, dessa parceria, desse movimento que vamos criar a partir de hoje, que vamos sair aqui só do campo das ideias e vamos ir pra ação. Vamos com Porque tudo. tem que ter alguém aqui no Piauí que vai pra ação, porque hoje, ó, querendo me estender mais, né? Porque já acabou, mas só terminando aqui as considerações finais. Hoje o que a gente tem, Tony, é uma vergonha, assim, acontecer tanta coisa aqui no Piauí que é assim, revoltante e ninguém fala nada. E quando vem a gente falar, ainda tem pessoas mal intencionadas que vão querer atacar a gente. Então, ainda bem que nós estamos aqui blindados, por sabermos que... Vai fortalecer o outro. Que um vai fortalecer o outro, todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá remando junto e a gente tá contra a correnteza, estamos aqui tentando escalar o Everest contra o vento, mas a gente vai conseguir, porque são os 3 T's, né? Sem dúvida. Então, a gente vai conseguir. Obrigado aí a quem assistiu. Até o próximo episódio. Vai estar aqui o Thiago de novo, o Tony, eu com certeza. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Abraço.